Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias, 18 horas 45 minutos, horário de Brasília. E a partir de agora, as principais informações do agro, da política e da economia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Ministério da Agricultura investiga outros 3 casos ainda suspeitos de gripe aviária no país, além dos 2 focos já confirmados. Depois da China e União Europeia, mais 8 países restringem totalmente as importações brasileiras de carne de frango. Rio Grande do Sul decreta situação de emergência e reforça controle sanitário em todo o estado. Paraná, maior exportador de carne de frango do Brasil, também aumenta a vigilância. No RN de hoje, vamos mostrar os principais sintomas da gripe aviária e o que o produtor precisa fazer caso detecte a doença na granja. Missão brasileira em Angola abre caminho para a parceria entre os 2 países na produção de alimentos do país africano. Arthur Miller traz detalhes sobre o clima na África e que culturas podem ser cultivadas por lá. E ainda, mercado reduz a estimativa de inflação em 2025 pela 5ª semana seguida. Tem também cotações, a previsão do tempo, a sua participação e muito mais. Hoje é segunda-feira, 19 de maio de 2025 e o Rural Notícias está no ar. O Brasil já contabiliza 2 casos confirmados de gripe aviária, sendo um em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e um outro em um zoológico gaúcho de Sapucaia do Sul. Dos 6 casos que ainda estavam sendo investigados, 3 acabaram de ser divulgados pelo Ministério da Agricultura, 3 deram negativo e 3 ainda estão aguardando resultado, sendo 2 granjas comerciais, uma em Tocantins e uma em Santa Catarina, e uma granja de subsistência no Ceará. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, aposta no sistema de fiscalização do governo e também dos estados, no monitoramento preventivo e diz que a situação está sob controle, levando em conta que o cenário só é considerado normalizado após 28 dias, se não houver nenhuma suspeita. Não significa que imediatamente todos os mercados se abrirão. Muitos vão fazer questionamentos, tirar dúvidas, e é normal isso. Na sexta-feira foram confirmados 2 casos no Rio Grande do Sul. Um em Montenegro, numa granja comercial, e outro em Sapucaia do Sul, com a morte de cisnes no zoológico. As cidades ficam a 50 quilômetros de distância. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal reitera que a população pode continuar consumindo carne de frango sem nenhum risco, assim como ovos. Pode comer tranquilamente frango, pode comer tranquilamente ovo, não há nenhum risco para as pessoas no consumo dessa carne. Durante a viagem do presidente Lula com empresários e ministros ao Vietnã e Japão, o governo brasileiro defendeu a regionalização junto aos parceiros bilaterais, para que, quando houvesse registros de influenza aqui no Brasil, as exportações não fossem comprometidas em todo o território nacional, mas apenas naquela região onde o foco da doença foi registrado. Pois é, já são 10 importadores com um bloqueio total da carne de frango brasileira depois da confirmação de um foco de gripe aviária em granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O anúncio mais recente foi a Malásia. Então, agora, Malásia, China, União Europeia, o bloco da União Europeia, Argentina, Uruguai, Chile, México, Canadá, Coreia do Sul e África do Sul restringiram totalmente as importações brasileiras de carne de frango. 4 países suspenderam apenas os produtos provenientes da região afetada pela doença: Cuba, o Bahrein, Singapura, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas. O México também suspendeu especificamente a importação de ovos férteis do Brasil.
Depois da confirmação de 2 focos de gripe aviária, o Rio Grande do Sul toma as medidas necessárias para evitar a proliferação do vírus. O estado decretou estado de emergência em saúde animal para a influenza aviária. Também é realizado o rastreamento dos ovos férteis que saíram para incubatórios. Barreiras sanitárias e visitas a granjas acontecem de forma contínua na região de Montenegro. Até o momento, 55% das propriedades da região já foram vistoriadas. Na granja comercial localizada em Montenegro, todas as 17 mil aves já foram enterradas conforme o procedimento sanitário. O mesmo ocorreu com as 90 aves aquáticas do zoológico de Sapucaia do Sul. Ambos espaços estão isolados. Um decreto de emergência foi publicado no Diário Oficial do Estado já no sábado e vale para as 2 cidades e outras 10 na região metropolitana de Porto Alegre. Essa medida permite uma resposta mais rápida para o combate aos focos de influenza aviária de alta patogenicidade H5N1. Também já estão funcionando 7 barreiras sanitárias em um raio de 3 e 10 quilômetros ao entorno da granja. De ontem, com 2 dias de atividade efetiva, nós alcançamos já 300 propriedades vistoriadas, nos raios de 5 e 10 quilômetros, das 540, ou seja, já passamos da metade da vigilância. Tivemos só uma propriedade com alguns animais de fundo de quintal ali que estavam mais prostrados, e aí foi por segurança coletado. Também devem ser feitas visitas a 94 propriedades na cidade de Montenegro, sendo que há apenas uma granja comercial no raio da granja infectada. Outras 540 também serão visitadas na região para avaliação e ações de educação sanitária. Também há um trabalho com aves de subsistência nas propriedades. Tem granjas que estão paradas, agora talvez não consigam alojar aves, por causa desse problema, até que se tenha mais informações e que se tenha conseguido verificar toda a área, se não espalhou isso para outras propriedades. Então a gente ainda não tem como mensurar o prejuízo que vai ser, e o que vai ter, mas com certeza teremos algum impacto, sim, tanto na produção quanto na arrecadação, claro. É um valor bastante significativo, a gente, só esses produtores que a gente tem aqui, em torno de 30, de nota fiscal que eles geraram, foi mais de 60 milhões, Paralelo a isso, também estão sendo rastreados os ovos que saíram da granja. São ovos férteis e não para consumo, que seguiram para incubatórios do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. No estado mineiro, 450 toneladas de ovos foram destruídas neste domingo e no Paraná, 600 toneladas. Esse procedimento ocorre por precaução, mesmo sem comprovação de que estejam com o vírus. Produtores gaúchos observam a questão com cautela e mantêm a biosseguridade nas granjas. Nessa que produz ovos orgânicos, as 10 mil galinhas não têm nenhum contato com o exterior desde 2022. Restrição de pessoas, restrição de veículos, restrição de equipamentos para acesso tanto na área de produção, de granjas ou mesmo de beneficiamento. Quando necessário esse acesso, se toma todas as medidas de sanidade para fazer esse acesso. Desinfecção e controle também de quarentena. Na área de aviários, aves somente na parte interna de galpões. Cercas e telamentos revisados diariamente para que não haja nenhum acesso de aves silvestres a animais domésticos ou algum vetor que possa transmitir algum tipo. Para o consumidor, o protocolo segue os mesmos. Não há risco nenhum de contaminação, não há risco de desabastecimento e não há risco de elevação dos preços. Além do Rio Grande do Sul, as restrições e incertezas no mercado internacional causadas pelos focos de gripe aviária também preocupam o principal exportador de carne de frango do Brasil, o Paraná, que é responsável por cerca de 40% das exportações brasileiras da proteína. A repórter Valéria Burbello tem os detalhes direto de Curitiba.
Em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a Federação da Agricultura do Estado tem reforçado as medidas de controle e monitoramento para prevenir a disseminação da gripe aviária no estado. A vigilância ativa foi intensificada e protocolos sanitários rígidos estão sendo seguidos para acompanhar a evolução dos casos e evitar que a doença se espalhe para granjas comerciais. A FAEP acredita na capacidade técnica do Sistema de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul e na rápida contenção dos focos identificados, além da retomada nas exportações. Com mais de 40% aí das exportações nacionais, 35% da produção para a China em 2024, o Paraná, do total das exportações paranaenses, representou 13% para a China em volume e 17% em receita. Então é muito representativo, né, essa paralisação para o estado do Paraná. A gente espera, né, que tenha aí uma revisão nesses protocolos sanitários e que volte, né, em breve esse mercado a normalizar. As grandes empresas, logicamente, têm as estratégias aí, as exportadoras de mitigar, né, esse tempo que fica paradas, tem capacidade de estoque, mas a gente espera aí que a situação se normalize o mais breve possível. Alguns países também que o Brasil exporta, eles têm plano de regionalização. Que não pega todo o país, né? Quando tem um caso desse, pega a região onde teve o foco ali. De acordo com a entidade, os embargos nas exportações e o represamento do produto no mercado interno podem também pressionar os preços da carne de frango e, consequentemente, das outras proteínas. As proteínas aí, elas trabalham meio juntas nessas questões de preço, né? Quando uma puxa a outra, se aumenta o consumo de carne de frango por uma baixa de preço, vamos dizer assim, né? A carne bovina também, tendência a cair para acompanhar, né? Para acompanhar o consumo. Então a tendência agora é um pouco de baixa, né? Nessas proteínas, embora a gente não possa quantificar ainda, né? Ou firmar, né? É muito cedo. O principal impacto imediato vai ser na carne de frango, né? Mas com a duração, se estender esse embargo aí por 60 dias, a tendência aí é que possa impactar as outras proteínas, sim. De acordo com dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o Paraná exportou 2.171.000 toneladas de carne de frango em 2024, desempenho que resultou em uma receita de 4 bilhões de dólares. O principal destino das exportações paranaenses de carne de frango é a China, com cerca de 13% do total. E para ampliar esse tema, né, de muita relevância, nós convidamos a médica veterinária e zootecnista, a Paula Moretti Rueda, que é integrante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, está lá em Bauru. Paula, muito obrigado pela sua participação aqui, né? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, até para prestar um serviço, né? Porque a gente falou muito sobre as granjas comerciais, que são gigantescas, são muito bem preparadas, mas nesse país imenso a gente tem muitos criadores, pequenos criadores de frango, né, no fundinho do quintal ali, e que de repente também são suscetíveis a essa doença, né? Qual é o sintoma, né, da gripe aviária, né? Como é que essas pessoas podem identificar se aquela ave está infectada por esse vírus tão perigoso, hein? Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite, né, de conversar com todos vocês. Bom, o primeiro sintoma que a gente tem nessas aves é a alta mortalidade, né? Então você vai ver que essas aves vão começar a morrer, algumas delas ainda sem sintomas, né? Então isso é o primeiro indício. Depois vem sintomas respiratórios, né? Propícios de uma gripe mesmo, então como tosse, espirro, muco, né? Secreção na narina. Você pode ver alguma hemorragia ali nas penas ou naquelas partes onde você não vê muita pena. E também sintomas clínicos, nervosos, que a gente fala, né? Então, uma ave que anda meio cambaleante, são os principais sintomas que a gente vai observar nessas aves. Mas você disse que as aves morrem rapidamente, né? Elas morrem mesmo antes de apresentar esses sintomas, ou primeiro vem os sintomas, depois vem a morte? Pode acontecer de morrer antes de apresentar os sintomas. Então, o primeiro sinal que o produtor vai ficar alerta é: eu tenho 10 galinhas, de repente morreu 5. Isso é um alerta muito grande que a gente tem. Perfeito. E aí, o que o pequeno produtor tem que fazer a partir do momento que ele detectar essa suspeita?
No primeiro momento, ele pode comunicar, se ele tiver um veterinário que assiste a granja dele, né, um zootecnista, é o que ele deve fazer no primeiro momento, avisar essa pessoa, idealmente não mexer nessa ave, então se ele tiver dúvida ou suspeitar que pode ser uma ave que morreu de influenza, ele não mexer nesse animal, né, e aí ele tem que obrigatoriamente também comunicar os órgãos oficiais. Então ele pode comunicar através de um sistema, né, que você comunica online essa doença, ou o próprio veterinário que pode ir lá na granja e assistir, ele também pode fazer essa comunicação. Online chama Sisbravet. Qualquer pessoa pode comunicar aos órgãos oficiais por esse sistema. A gente tem um caso ainda não confirmado, né, mas de uma pessoa que estava em contato com essas aves lá em Montenegro, né, no Rio Grande do Sul, que se infectou com o vírus. Qual o risco de mortalidade nesse caso? O risco de mortalidade ele não é muito fácil você se contaminar, então a chance de contaminação é baixa, e a mortalidade ela pode vir a acontecer na pessoa. Por isso que o primeiro item que eu comentei com vocês se você tiver suspeita, não mexa nos animais. Porque para mexer nesse animal, o ideal é que você esteja usando EPI. Então, luva, máscara, para se proteger, né, e não ter esse contato com a secreção. Porque a principal forma de contaminação das pessoas é a manipulação direta do animal doente. Então, a pessoa vai se contaminar mesmo pela essa secreção que eu comentei, pode sair ali pela narina, pelo bico, é a principal forma de contaminação, ou até mesmo pelas fezes. Então, o importante suspeitou de um animal, não mexa nele, né? Ligue para o médico veterinário, para o zootecnista, ou já comunique com o órgão oficial. E por que o Ministério da Agricultura fala com tanta certeza que a carne de frango e o ovo, nesse momento, não há nenhum risco de consumo humano, né? Essa é uma pergunta. E se não há risco de consumo humano, por que os países importadores estão restringindo esses embarques, hein, Paula? Sim, o risco não existe, tá, de contaminação pela carne ou pelos ovos, porque carne e ovos cozidos não transmitem essa influenza, esse vírus. Tá? Então, qualquer ovo inspecionado, cozido ou a carne cozida, você não tem risco nenhum de se contaminar. Eles evitam exatamente, eles bloqueiam, né, esse bloqueio sanitário vem necessariamente pelos embargos de transmissão, por exemplo, de uma carne não cozida ou de algum risco que possa acontecer entre países. Então, por isso, primeiro é fechado e depois você abre, né? Mas realmente não tem risco nenhum no consumo desses alimentos cozidos. Perfeito. Eu conversei com a Paula Moretti Rueda, que é integrante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, esclarecendo pontos importantes, né, principalmente para o pequeno produtor de frango em todo o país. Paula, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço e seguimos à disposição de vocês. Obrigado. Bom, sobre esse assunto, a gente tem uma enquete lá no YouTube do Canal Rural, né? Se você acessar lá no YouTube do Canal Rural, tem a seguinte pergunta: você acha que as medidas adotadas pelas autoridades brasileiras para conter o vírus da gripe aviária são eficientes? Para 39%, sim, a crise sanitária vai ser controlada dentro do previsto, né? Até 28 dias, como disse o ministro aí. E para a maioria, 61%, não. É preciso mais investimentos e transparências na prevenção. Mais de 200 pessoas já votaram, vá lá, participe, a sua participação sempre é muito importante. A seguir tem o Arthur Miller, que está chegando aqui, né, com a previsão do tempo. E qual que é o destaque no próximo bloco, já, hein, Arthur? Chuva volumosa na região Nordeste, uma previsão especial para Angola. O que será que dá para plantar lá? Como é que é o clima lá? Fica aí que eu te conto. Estou curioso, hein, o que dá para plantar em Angola. Voltamos já já. Hora das cotações aqui no RN, começando com o mercado internacional, as principais commodities. Hoje açúcar é exceção aí, de resto, todas elas em alta, né? A soja praticamente estável, né? $10,50
por bushel. Milho subindo 0,90% a 4,47. Trigo alta de 0,76% a 5,29. Já o café, boa alta de quase 2,5% hoje a 3 dólares e 74 centes por libra-peso. Açúcar caindo 0,40%, 17 centes. Algodão alta de 1,16%, 65 centes. E o suco de laranja subindo 0,28% a 2 dólares e 51 centes por libra-peso. No mercado físico, a saca da soja a R$ 128,00 no Rio Grande do Sul, uma queda de R$ 2,00 por saca. Olha o milho aí, caindo R$ 4,00 por saca hoje, a 51 lá em Mato Grosso. Café arábica no sul de Minas, entre 2.480 e 2.490, alta de R$ 30,00. Algodão estável a R$ 138,90 na Bahia. Trigo, tonelada, R$ 1.500 no Paraná. E a arroba do boi gordo subindo R$ 5,00 hoje, lá em Araçatuba, a R$ 310,00. Vamos ver o mercado financeiro? O dólar começa a semana em baixa de 0,25%, cotado a R$ 5,65 mais 5. E o Ibovespa hoje bateu pela primeira vez a casa dos 140 mil pontos, um recorde, mas terminou o dia aos 139.639, com uma alta de 0,32%. E o mercado reduziu a estimativa de inflação em 2025 pela quinta semana seguida. Os detalhes foram divulgados nesta segunda-feira pelo Boletim Focus do Banco Central. Vamos ver aqui no telão comigo. O IPCA, né, que é a inflação, uma semana atrás projetada em 5,51, caindo um pouquinho, né, 5,50%. O PIB aumentando, boa notícia, de 2 para 2,02%. O câmbio reduzindo um pouco, de R$ 5,85 para R$ 5,82. E a Selic permanece em 14,75% ao final deste ano. Em 2026, a projeção do IPCA se mantém em 4,50%, o PIB se mantém em 1,70%, o câmbio também em R$ 5,90 e a taxa Selic, ao final de 2026, projetada também em 12,50% ao ano. Vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema, Daoud, porque hoje o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que não faz sentido, né? Que faz sentido manter os juros lá em cima por um período mais longo, né, em função da instabilidade hoje da economia brasileira. E o governo promete medidas ainda essa semana para manter o equilíbrio fiscal, né? Como é que você vê essa situação, a inflação numa desaceleração, mas a taxa de juros ainda num patamar altíssimo, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petren. Boa noite a todos. Bom, Petren, a questão da inflação está tendo uma acomodação em decorrência de alguns fatores. Segundo o presidente do Banco Central, não dá ao Banco Central, né, qualquer autonomia ou critério técnico para dizer que vai reduzir em breve a taxa de juros. Por quê? O Petren, o que muitas pessoas não conseguem entender, né, principalmente do governo, é de que o dinheiro é uma commodity, né, e ela tem um preço. E essa commodity, dinheiro, tem um preço. O preço é exatamente a taxa de juros. Aí, quando você olha as contas públicas do governo federal, elas crescem sem parar. Isso significa o quê? Na medida em que a dívida cresce e a arrecadação cresce, mas é engolida pelos gastos do governo e do Congresso, evidentemente que a trajetória é de alta vai precisar de mais dinheiro. Se vai precisar de mais dinheiro, essa commodity vai passar a custar mais, né? Porque não há dinheiro em abundância para um país cujo risco embutido na taxa de juros é muito alto. Olha, eu posso te emprestar, mas eu vou querer mais. O outro aspecto dessa análise também, recentes dados que estão sendo divulgados, os municípios do Brasil hoje gastam além, Petri, do que arrecada, 50 bilhões de reais. Significa o quê? Que é mais dinheiro que vai ter que ser arrumado, ou pelo governo federal ou pelo próximo município.
Então, quando o Galípolo diz isso, ele não é objetivo, e nem deveria ser, em dizer isso que eu estou dizendo, né? Ou o governo, né, e o Congresso, porque o Congresso tem parte nisso, né? Hoje nós temos aí 50 bilhões, né, de emendas que elas são não desviadas, mas elas saem dos objetivos de você fazer o país crescer, porque ela é toda pulverizada nos redutos dos deputados, porque eles usam isso para se reeleger. Então, esse dinheiro é um dinheiro que não contribui para o crescimento e, consequentemente, para gerar mais arrecadação. Recentemente, nós tivemos também conhecimento de um valor de 3 bilhões que foram retirado, esse montante foi retirado da saúde para ser distribuído para os deputados amigos do governo. Então, o Galípolo está preocupado. Ele falou, gente, não dá para reduzir a taxa de juros rapidamente enquanto esse cenário não tiver uma configuração, né? Agora sim, terminado essa análise, rapidamente, só queria dizer que eu fico impressionado, Petro. Hoje eu vi uma análise, né, de uma análise, olha, o mercado entendeu que o Galípolo falou que os juros ia subir e gostou, e a Bolsa subiu. Meus amigos, a Bolsa subiu porque as ações dos bancos, que têm um peso significativo no índice Bovespa, subiram. Por quê? Juros mais altos, o banco ganha mais. Ganha mais. No Brasil, hoje, o único que ganha dinheiro, Petro, são os bancos, porque é aquele que parte, reparte e fica com a melhor parte, porque ele não é bobo, né? Ele tem arte. Então é isso, Petro. Valeu, Daúde. Obrigado pela análise aí. Uma boa noite, uma boa semana para nós e até amanhã, Daúde. Até amanhã. Vamos mudar o assunto para falar de previsão do tempo. Pancadas de chuva estão previstas para a região sul do Brasil. Então, Arthur Miller vai atualizar esses detalhes aí para saber quais são as áreas mais preocupantes aí, Arthur. Boa noite. Boa noite, Petri. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Pois bem, né? Frente fria passou nesse final de semana e causou muito estrago no Rio Grande do Sul. Rajadas de vento chegaram na casa dos 100 km por hora. Vamos ver aqui no telão, né? Dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Quaraí quase 100 km por hora, ou seja, provavelmente uma microexplosão. Rajadas aí também na casa de 70 km por hora em Passo Fundo, Bagé e Caçapava do Sul. Porém, a partir de agora, a frente fria está avançando. Leva a chuva principalmente para Santa Catarina, Paraná e porção sul de São Paulo. O tempo deve ficar mais firme no Rio Grande do Sul, mas a chuva em 5 dias é muito boa para Santa Catarina e centro-sul do Paraná, com pelo menos 50 milímetros de chuva acumulada. Na próxima semana, volta a chuva para o Rio Grande do Sul, porção centro-sul com pelo menos 100 milímetros, e aí sim, chuva que começa a avançar um pouco para São Paulo e também para o norte do Paraná, mas lembrando que são volumes aí na casa de 20 milímetros. Quero chamar a atenção que na virada do mês vamos ter aí um pulso de frio subindo, então como a gente pode ver aqui, o modelo ele também, né, ele superestima um pouco, mas que de 30 de maio a 3 de junho, risco de geada em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, porque as mínimas devem ficar abaixo de 4 a 3 graus nas áreas de baixada. Então, muita atenção aí na virada do mês, quando a gente olha aí para uma importante região produtora, que é Santa Cruz do Sul. Então, a gente vê nessa queda de temperatura aí batendo na casa de 5, 4 graus na virada do mês, máximas que se mantêm elevadas, batendo um patamar de 27, 28 graus. E o produtor fica tranquilo, porque são chuvas bem distribuídas, em 30 dias, 120 milímetros. Então, tudo ok. Quando a gente olha para todo o país, temos aí o Brasil Central ainda com tempo firme, mas a atenção continua. Chuva volumosa em Sergipe e Alagoas, 150, 200 milímetros ainda nos próximos dias. Ou seja, problemas para Maceió, que nas últimas 72 horas já acumulou mais de 300 milímetros de chuva. E quando a gente olha para os próximos 3 dias, chuvas ainda que somam 150, 200 milímetros. Ou seja, problemas de alagamentos e também deslizamentos de terra no litoral do Nordeste. Quando a gente olha para o Norte, praticamente a chuva já cortou em Rondônia, chuvas ainda em Roraima, Pará e Amazonas ajudam a manter a boa umidade do solo. E nessa uma semana que tem um amanhecer frio, tanto no sul quanto no sudeste, com mínimas aí na casa de 12 a 15 graus. Então, uma terça ensolarada em grande parte do país, com o céu azul Brasil justamente no sudeste, porque máximas ficam na casa de 29, 25 graus, e na capital paulista, São Paulo, a tendência é de uma terça-feira, principalmente ainda ensolarada. Quarta, começa a chover um pouquinho. Quinta-feira, trovoada passageira, 25 graus, mais nada aí para o produtor paulistano
não se preocupar e também, né, aproveitar as ofertas da Azul, porque tendência é tempo firme em São Paulo aí, praticamente nos próximos 10 dias, Pedro. Beleza, bom, daqui a pouco o Arthur Miller volta, porque no próximo bloco a gente fala de parcerias do Brasil com a África e uma previsão especial para o continente africano, hein? Voltamos já já. RN de volta para falar de parcerias Brasil-África. O presidente Lula participa nesta noite de um encontro com delegações africanas que estão no país para um evento sobre combate à fome e desenvolvimento rural. O evento será realizado em Brasília, buscando fortalecer as relações com os países africanos. A ocasião reúne delegações oficiais, incluindo ministros da Agricultura, organizações e cooperativas da agricultura familiar, bem como entidades do setor privado. E no mês de maio, uma comitiva de produtores brasileiros e do Ministério da Agricultura visitou Angola. Agora, eles vão preparar um documento detalhando as garantias necessárias para produzir alimentos no país. A ideia também é reproduzir na savana africana o sucesso alcançado no Cerrado brasileiro. O enviado especial Luiz Roberto Toledo traz os detalhes. Há quem diga que Angola é como Mato Grosso uns 40, 45 anos atrás, uma região com alto potencial para a produção de alimentos, mas ainda carente de estrutura. As colheitas por aqui ainda estão longe daquelas do nosso maior estado produtor, mas Angola tem pressa. Com a população, que hoje é de 36 milhões, cresce 1 milhão a cada ano e pode quase dobrar até 2050. A mandioca é a base da alimentação em Angola. Dos grãos, a maior parte é importada. Apesar disso, o milho, que é a commodity mais produzida no país, registrou mais de 3 milhões de toneladas na última safra, produzido principalmente pela agricultura familiar. Depois do cereal, os destaques de produção são o feijão, com 371 mil toneladas, o amendoim, com 248 mil toneladas, seguidos por arroz, soja e trigo. Após a visita de um grupo de empresários brasileiros do agro ao outro lado do Atlântico, o Brasil vai elaborar uma proposta de parceria para ampliar a produção agropecuária em Angola. O documento deve ser entregue ao presidente do país africano, João Lourenço, no próximo dia 23, quando ele estará em visita oficial a Brasília. Se a gente construir um tratado que incentive produtores brasileiros a também produzirem aqui, eles vão ampliar as suas áreas, vão comprar equipamentos, máquinas, serviços do Brasil, vão também transferir dividendos do que ganharem aqui. E, além do mais, gerar oportunidades, renda e riqueza também aqui em Angola. Uma das áreas de foco que era a produção de grãos, e que os grãos prioritários são o milho, o trigo, a soja e o arroz. E estes grãos têm uma importância fundamental não só para a alimentação humana, mas também para alimentar toda uma indústria, especialmente a indústria de rações, que depois, por seu lado, iria então suportar toda uma indústria de produção de proteína animal, que é a avicultura, a suinicultura. A cooperação técnica Brasil-Angola é talvez a relação mais importante da nossa pauta de cooperação técnica para o mundo. Pois é, falando no continente africano, muitos produtores brasileiros ficam atentos ao clima de lá para saber o que esperar no mercado internacional dos produtos que a África é grande produtora, né? É o caso, por exemplo, do cacau e às vezes até da mandioca. Por isso a gente convocou o Arthur Miller, né, que fez um estudo sobre como é que é o clima, especialmente lá em Angola, quais são as principais culturas que podem ser exploradas por lá, hein, Arthur? O que você encontrou lá? Pois é, então, primeiro a gente vai falar da parte climática, pedir para colocar aqui, então, a famosa, né, zona de convergência intertropical, a ZCIT, que é a conversão dos ventos alísios, que faz esse corredor de umidade que ele atravessa o globo, ou seja, ele circunda toda a Terra e, consequentemente, traz chuva para o norte e nordeste do Brasil. Do outro lado do Atlântico, traz chuva principalmente para o centro-norte de Angola. Lembrando que ela é um pouco maior que o estado de Minas Gerais, e aqui a gente vai ter, né, um panorama bem distinto, porque do centro-norte de Angola são regiões agricultáveis. No centro-sul, praticamente é um semiárido, né, uma terra muito arenosa, a terra mais argilosa fica justamente na porção norte devido à umidade. Então, ou seja, tem o período chuvoso aí que ajuda aí na produção. E qual que é o grande
gap para não produzir em todo o país Angola? A gente tem a alta subtropical do Atlântico Sul, que faz o quê? Né? Ela gira no sentido anti-horário, traz ar frio, consequentemente ajudando também correntes de água fria avançarem da Antártica e fazem com que aqui a gente tenha, né, uma situação de inibição de chuva, principalmente no sul do estado. Quando a gente fala que Deus é brasileiro, do outro lado da alta a gente tem, né, o ar entrando, né, o pessoal que mora no litoral sabe bem, aquele vento nordeste forte, traz calor e umidade, por isso que a gente tem muita chuva no litoral do Brasil, efeito inverso lá em Angola. Então, dito isso, né, basicamente isso rege muito o sistema climático do centro para o norte do país, e a gente tem, né, que lá é um clima tropical, temperatura média acima dos 18, ou seja, máximas na casa de 30, 34 e com mínimas que dificilmente passam, né, ficam abaixo de 15. Chuvas que vão de outubro a abril, muito parecido, né, que acontece aqui quando a ZCIT está atuando na região nordeste. E em bons volumes ou não nessas chuvas? Bom volume. Quando a gente está falando de zona de convergência intertropical, a gente está falando de pelo menos 200, 150 milímetros de chuva em 30 dias para cada mês de atuação. Né? Então, de outubro a abril, mais de 100 milímetros de chuva já é uma região agricultável. Aí é só uma safra, pelo jeito aí, né? Tem que ter uma irrigação, né? Como a gente viu lá, tem que ter tecnologia para suprir isso, porque ó, a estiagem vai de maio a setembro, então tem um período aí que o pessoal começa a semear já de setembro a outubro, e aí tem o tempo para desenvolver culturas como soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar, mas também produção de mandioca, feijão, arroz, batata, e como é um país tropical, também tem fruta, banana, manga, abacaxi, mamão e tomate. Então, dito isso, é uma região boa para se plantar, mas lembrando que como é um país tropical, depende muito de tecnologias, porque não é fácil plantar num país tropical devido principalmente à pressão de pragas. Então, por isso aí, muito importante essa missão do Brasil lá, para produzir em áreas aí que necessitam dessa tecnologia, Petra. Que bacana, né? Tomara que a África consiga realmente atrair esse investimento do agro, porque onde o agro chegou aqui no Brasil causou desenvolvimento, né? Como o Mato Piba, por exemplo, né? Imagina lá na África como o agro seria um instrumento de transformação. Obrigado, Arthur. Você volta com... Será que chove? Daqui a pouco o Arthur volta, então. Olha, em Goiânia começou oficialmente nesse fim de semana a exposição agropecuária do estado de Goiás. São esperadas mais de 500 mil pessoas no Parque de Exposições Agropecuária até domingo. O evento tem apoio do cooperativismo, responsável por mais de 10% da economia do estado. Entre as atrações está a Feira de Animais, com mostra e julgamentos. O cooperativismo, importante impulsionador do agronegócio na região, também está presente. O sistema OCB Goiás está com o projeto Sementes Coop, que busca divulgar o cooperativismo, principalmente entre os jovens. O cooperativismo tem um papel muito importante na economia goiana. Hoje apresentamos mais de 10% do PIB atuando em várias áreas dos setores econômicos. O principal objetivo e a principal vantagem do cooperativismo é que ele une as pessoas, os produtores, na cadeia econômica. Então, às vezes, você tem um produtor que está isolado com a sua própria produção, tem dificuldade de colocar essa produção no mercado ou não consegue um preço competitivo, e ela, ao fazer parte de uma cooperativa, além de ela ter toda a assistência técnica, ela se une a outros produtores para ganhar escala no mercado. O projeto Sementes Coop é uma iniciativa nossa no sentido de levar às novas gerações já os conceitos de cooperação, de empreendedorismo, que são conceitos básicos do cooperativismo. A gente entende que se as crianças, os jovens, crescerem com essa mentalidade, nós teremos um mundo melhor e com menos competição. Continue ligados, porque no próximo bloco tem a previsão do tempo, aliás, a sua participação no quadro Será que Chove e ainda o nosso giro de notícias. Eu volto já já. Será que chove? Olha, Arthur, e hoje o nosso vídeo mostra bem a resiliência de um produtor. Vamos ver aqui, lá da Bahia. Olá, pessoal do Canal Rural.
aguardemos pela chegada da chuva, mas dessa vez não chegou. Deixou nós só na saudade, choveu perto. Choveu no Riacho Santana, Igaporã. Matina, que é perto aqui, não choveu também. Tô nesse meio aí. E aí, Pedro, eu sou produtor um pequeno produtor de batata doce. De mamão papaya que tá lá de trás, ó. Assim de mamão papaya também. E o tempo é nessa situação aí, ó. Agora declarou mesmo a seca. Agora só resta saber como é que vai ficar o vento daqui pra frente, que o que eu mexo aqui não gosta de vento. Porque chuva, eu acho que da agora em diante é tchau. Moro no município de Matina, viu? Bahia. Perto de Guanabi, perto de Bom Jesus da Lapa. Mas o trem aqui pra nós está feio, menino. Mas nós vamos quebrando as pontas, como é que Deus dá. Valeu, abraço, sou fã de vocês aí. Não perda um programa, viu? Tchau. Valeu, Adalton, obrigado, viu? E chuvas pontuais fica até mais difícil de prever, né, Arthur? Exatamente. Quando ela vem de forma pouco volumosa. A tendência é que vai chegar um pulso de chuva na região lá pela virada do mês, porque a gente vai ter um frio intenso na região sul e depois, né, a tendência, né, que o modelo ele até superestima mais para frente, porque a gente tem, né, agora a situação que a chuva se concentra muito na faixa leste da região. Então, quando a gente olha pensando em 30 dias, essa chuva mal chega a 20 e 30 milímetros. A gente vai ver aqui, ó, que para os próximos 5 dias a chuva na Bahia fica somente na faixa litorânea. Depois a gente tem a situação de 25 de maio a dia 29, se mantém aqui. E aí, claro, quando a gente olha essa é a situação que ajuda o nosso amigo, só que é só daqui praticamente, né, passando 10 dias ali entre o período do 11º ao 16º dia. Mas é chuvas que acumulam 20 e 30 milímetros. Só que essa chuva, ela vai vir, só que a cada 25 dias, e o período segue quente, porque a gente tem frentes que vão avançar da região sul, traz frio para o sul, sudeste e centro-oeste, consequentemente a frente fria ajuda a canalizar aqui. Mas como a gente viu ali a situação do produtor, já passou o período chuvoso da porção sul da Bahia, mas ao menos toda a chuva que vem é bem-vinda, Petro. Então essa chuva na virada do mês deve aliviar um pouco a situação do nosso amigo. Obrigado, Arthur. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, Petro. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha. Boi gordo em queda é o destaque do nosso giro de notícias. Vamos ver? As estimativas estão indicando a produção de milho elevada no Brasil e no mundo. Isso mantém os preços internos do cereal mais baixos. O indicador Exalc BMF Bovespa, com base em Campinas, São Paulo, está operando no menor patamar nominal desde janeiro. Isso de acordo com os levantamentos do CPEA. No Brasil, as boas condições climáticas na maior parte das regiões produtoras de segunda safra sustentam a expectativa de boa produtividade. E nos Estados Unidos, o cenário se repete. A semeadura está em bom ritmo e o clima favorável. Com isso, parte dos consumidores brasileiros prefere se afastar do mercado e aguardar novas desvalorizações para recompor os estoques, enquanto produtores tentam negociar lotes que restaram da safra de verão. Com parte dos frigoríficos fora das compras, o aumento da oferta e o fraco escoamento da carne bovina, a cotação do boi gordo e da novilha caiu em várias praças, de acordo com a Scott Consultoria. Em Mato Grosso do Sul, com a piora das pastagens, os pecuaristas até aceleram a retirada da boiada do pasto, elevando ainda mais a oferta. O índice de frete rodoviário da Edenred Frete recuou levemente, 0,14% em abril. Foi o segundo mês consecutivo de queda. O valor acompanhou a queda do preço do diesel nas refinarias da Petrobras. De acordo com a entidade, os principais setores que influenciam a demanda por transporte, como é o caso do agro, não apresentaram movimentações relevantes no mês. E isso se traduziu em pouca variação nos preços praticados. E às 19h41 termina mais uma edição do Rural Notícias. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã às 18h45. Tchau, pessoal. Boa noite.